E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo do PET Engenharia Química UFPR. No final de um dos nossos vídeos anteriores, a gente prometeu que mais pra frente ia estar trazendo um vídeo dizendo como operar com medidas que têm uma incerteza associada. E é isso que a gente veio fazer aqui hoje. A gente veio ensinar vocês a somar, subtrair, dividir, multiplicar e fazer cosseno de medidas que têm uma incerteza associada. Basicamente existe uma fórmula muito genérica que pode nos nortear para qualquer operação. Tendo uma medida x e uma medida y com as suas devidas incertezas, a gente pode dizer que uma operação entre elas vai ser definida como a operação das médias delas, mais ou menos a incerteza da nossa operação, que no caso pode ser dada pelo módulo do máximo valor que essa operação pode assumir, menos o mínimo valor que essa operação pode assumir, dividido por 2. Mas não vamos ficar tão abstrato, vamos direto para uma operação para a gente poder explicar isso melhor. Vamos de subtração, por exemplo. O valor da operação das médias seria dado pela subtração entre as médias nossas do x e do y, ou seja, x barra e y barra. Já o cálculo da nossa incerteza consiste em uma operação um pouco mais complexa. Precisamos descobrir qual é o valor máximo do resultado de uma operação de subtração. No caso, ele consiste da gente subtrair o nosso maior valor possível do nosso menor valor possível. Se a gente estiver partindo de uma consideração em que o nosso valor do x é maior que o nosso valor do y, a gente vai estar utilizando a soma para a incerteza do nosso x e a subtração para a incerteza do nosso y. Já para o nosso menor valor possível de uma subtração, a gente vai ter que ele vai ser quando os dois números estivessem mais próximos, ou seja, quando a gente utilizar o valor menos para a incerteza do x e o valor mais para a incerteza do y. A gente pode perceber que a gente tem uma simplificação aí que pode ser feita. A operação aí que é mostrada, ela pode ser substituída pelo módulo da nossa incerteza do x menos a incerteza do y. Para finalizar essa explicação, a gente vai estar pegando alguns valores e colocando eles em prática na fórmula. Durante uma subtração é muito importante a gente checar se os dois números que estão sendo subtraídos eles estão na mesma unidade. Finalizando as operações, é bom a gente reforçar que a incerteza só pode ter um algarismo significativo. Com os arredondamentos adequados, a nossa resposta final vai ser de 18,3 mais ou menos 0,7 centímetros. Toda essa forma genérica para a operação de subtração com incerteza, a gente conseguiu partindo do pressuposto de que o x era maior que o y. Caso isso não seja verdade, ou seja, caso o y seja maior que o x, a gente pode estar colocando o menos em evidência e realizando a operação y menos x e depois aplicando o valor negativo. Lembrando que se a medida de A é igual a médio mais ou menos a incerteza de A, menos A vale menos A médio mais ou menos a incerteza de A. Afinal, multiplicar mais ou menos por menos 1 continua sendo mais ou menos. A operação da soma é feita de maneira extremamente análoga da subtração. Então, eu vou deixar vocês pausarem o vídeo aí para tentar resolver. E aí, você conseguiu? Da mesma maneira, a gente pode facilmente fazer a operação entre as médias, que seria x barra mais y barra. Para o cálculo da incerteza, o procedimento é um pouco diferente. A gente vai ter que o valor máximo da soma entre dois números positivos vai ser caso a gente some as incertezas desses dois. Já o valor mínimo da soma entre os números vai ser quando a gente subtrair as duas incertezas. Mais uma vez, há uma simplificação que pode ser feita no caso das incertezas. A gente pode ter que o nosso resultado final vai ser um módulo da incerteza de x mais a incerteza do y. Agora, podemos pegar alguns valores e aplicar eles dentro dessa fórmula genérica que a gente encontrou para ver essa fórmula se desenrolar na prática. Para os valores fornecidos, a gente vai estar obtendo como resposta final 32 mais ou menos 2 centímetros. Agora, vamos partir para a operação de divisão. A operação das médias continua extremamente simples. Ela vai ser basicamente x barra dividido por y barra. Porém, na hora de determinar a operação máxima e a mínima visando obter incerteza, a gente vai ter que lembrar de alguns dos fundamentos da divisão. A gente sabe que o resultado de uma divisão ele vai ser diretamente proporcional ao valor do seu numerador, mas inversamente proporcional ao valor do seu denominador. O valor da operação máxima pode então ser obtido utilizando o mais para a incerteza do nosso numerador, tornando ele o maior possível, e utilizando o menos para a incerteza do denominador, tornando ele o menor possível. Já para a operação mínima, a gente faz o raciocínio contrário. A gente vai precisar do menor numerador, ou seja, utilizando menos para sua incerteza, e o maior denominador, utilizando mais para sua incerteza. Dessa vez não vai haver nenhuma simplificação que pode nos ajudar no meio do caminho. Então a gente pode já partir para a aplicação de alguns números em cima dessa fórmula genérica que a gente encontrou.
Para os números fornecidos, o resultado da nossa operação vai ser 5,8 mais ou menos 0,2. Pode-se dizer que a operação de multiplicação acontece de uma maneira bem similar à da divisão. Então, pode pausar o vídeo aí e tentar resolver por conta própria encontrando a fórmula genérica da multiplicação. E aí, conseguiu? A operação média vai ser basicamente x barra vezes y barra. Na hora da gente descobrir a operação máxima e a mínima, a gente vai sempre lembrar que, num produto de dois valores positivos, o nosso resultado máximo vai ser quando esses valores forem maiores possíveis. Ou seja, a gente vai poder utilizar o mais tanto para a incerteza do x quanto para a do y. Já o valor mínimo dos produtos vai ser quando esses valores forem o menor possível, utilizando-se assim o menos para a incerteza deles dois. Mais uma vez, sem nenhuma simplificação para nos ajudar, a gente pode partir direto para uma aplicação de valores em cima dessa fórmula genérica. Para esses valores que a gente mostrou aí, o nosso resultado vai ser de 120 mais ou menos 4. Quando a gente tiver uma multiplicação ou uma divisão entre dois valores positivos ou dois valores negativos, é muito simples que pode ser ignorado esse sinal, uma vez que o resultado dessa operação sempre vai ser positivo. Todavia, se a gente tiver um número, por exemplo, o x menor que zero, mais uma vez, o artifício de colocar um valor em evidência pode ser muito útil, porque a gente pode colocar um menos 1 em evidência e tornar essa multiplicação entre dois valores positivos, ou colocar o menos 1 em evidência e tornar essa divisão uma divisão entre dois números positivos. Lembrando sempre que ao final da operação, a aplicação do valor do menos 1 só é feita sobre a média do resultado, que no caso é o valor da operação das médias. Agora, para finalizar, a gente vai mostrar para vocês uma operação que não necessita de dois valores. Quando você mede um ângulo, ele também vai ter uma dada incerteza associada. Assim, quando você for operar para calcular a média de um cosseno, basta a gente fazer o cosseno do ângulo médio. Já o máximo e o mínimo da operação, primeiro deve-se calcular os valores de cosseno em todo o intervalo. Geralmente você calcula do valor médio e dos valores extremos, ou seja, os valores que você obtém quando você utiliza o mais para incerteza e quando você utiliza o menos para incerteza. Calculando os cossenos de cada um desses ângulos, a gente pode determinar a partir dos seus resultados qual que é o valor máximo e qual que é o valor mínimo dentro desse intervalo. Ao final desse procedimento, tendo a operação média, os valores máximos e os mínimos, a gente pode aplicar naquela nossa fórmula genérica e obter o nosso resultado. Para o valor de cosseno que a gente utilizou, de 62,0 mais ou menos 0,5, o nosso resultado da operação de cosseno foi de 0,469 mais ou menos 0,08. E por hoje é só, pessoal. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero que a gente possa estar ajudando vocês também com essa parte de operações, que é um pouco mais complicada do que simplesmente realizar as medidas. Queria pedir para vocês deixarem um gostei aí embaixo para ajudar a fortalecer o canal e compartilhem esse vídeo com seus amigos e amigas que estão precisando de uma ajudinha na hora de calcular com as incertezas. Muito obrigado pela atenção de todos vocês e até a próxima.